Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Começamos o capítulo 9, Um Lugar onde as convicções estão sendo formadas. Ele deu um passo e fechou a porta atrás dele. Ele ficou de pé, considerando o que ele via. Era uma vasta sala, pouco iluminada, tanto silenciosa como barulhenta, onde todo o dispositivo de um processo criminal desenvolvia-se com sua gravidade. Uma gravidade mesquinha e lúgubre no meio da multidão. Ao final da sala onde ele estava, os juízes, com um ar distraído, em suas togas usadas, roendo as unhas ou apertando os olhos. Do outro lado, uma multidão de esfarrapados. Os advogados, com toda sorte de atitudes, soldados com o rosto honesto e duro, velhas carpintarias manchadas, um teto sujo, as mesas cobertas por uma napa mais amarela do que verde, as portas escurecidas pelas marcas das mãos, pregos cravados nos painéis, várias lâmpadas a óleo que faziam mais fumaça do que claridade. A escuridão, a feiura, a tristeza e, de tudo isso, emanava uma impressão austera e augusta, porque nós sentíamos essa grande coisa humana chamada lei. E essa grande coisa divina chamada justiça. Ninguém da multidão deu atenção a ele, nem o viram. Todos os olhares estavam convergidos em um único ponto. Um banco de madeira adoçado a uma porta pequena, ao longo do muro à esquerda do presidente. Sobre esse banco, que várias velas clareavam, havia um homem entre dois policiais. Este homem era o homem. Aqui, o autor faz uma referência a Pôncio Pilatos apresentando Jesus à multidão. Esse homo. Ele não o procurou. Ele o viu. Seus olhos foram ali naturalmente, como se eles soubessem antes onde estava essa pessoa. Ele acreditou ver a si mesmo, envelhecido, sem dúvidas. O rosto não era absolutamente igual, mas tinha as mesmas atitudes e o mesmo aspecto, com os cabelos arrepiados,
essas pupilas ferozes e inquietas, com essa blusa, tal qual ele estava o dia que entrou em Dinhiliban, cheio de ódio e escondendo em sua alma este odioso tesouro de pensamentos afrosos que ele levou 19 anos recolhendo no pavê da prisão. Ele se diz, estremecendo: Meu Deus, eu voltarei a ser assim. Esse ser parecia ter 60 anos. Ele tinha um je ne sais quoi de rude, de estúpido e de apavorado. Ao barulho da porta, algumas pessoas se ajeitaram para fazer um lugar para ele. O presidente virou a cabeça e compreendeu quem era o personagem que acabava de entrar. Monsieur Prefeito de Montreuil-sur-Mer. E ele o saudou com respeito. O advogado-geral que viu Monsieur Madeleine a Montreuil-sur-Mer, onde algumas operações de seu ministério o solicitaram mais de uma vez, o reconheceu e também o saudou. Ele nem percebeu. Ele estava preso a uma sorte de alucinação. Ele olhava juízes, escrivão, policiais, uma multidão de cabeças cruelmente curiosas. Ele já havia visto isso uma vez, há 27 anos atrás. Essas coisas funestas, ele as reencontrava. Elas estão ali. Elas remoíam, elas existiam. Já não era um esforço na sua memória ou uma miragem de seus delírios. Eram verdadeiros policiais e verdadeiros juízes, uma verdadeira multidão e verdadeiros homens de carne e osso. De fato, ele via reaparecer e revivia em torno dele tudo o que a realidade tem de formidável nos aspectos monstruosos do seu passado. Então, ele ficou em paúra. Ele fechou os olhos e gritou no mais profundo do seu ser: jamais! E por um jogo trágico do destino que fazia tremer todas as ideias e quase o deixava louco, era um outro ele mesmo quem estava ali. O homem que estavam julgando, todos o chamavam de Jean Valjean. Ele tinha diante de seus olhos um tipo de representação do momento mais horrível de sua vida, representado pelo seu fantasma. Tinha tudo: o mesmo dispositivo, a mesma hora da noite, as mesmas caras dos juízes, dos soldados e dos espectadores.
Só faltava o crucifixo, porque ali havia um crucifixo pregado à parede sobre a cabeça do juiz. Quando julgaram, Deus estava ausente. Uma cadeira atrás dele ficou livre. Ele sentou-se com medo da ideia de que podiam o ver. Então, quando ele sentou, ele aproveitou uma pilha de caixas que estavam sobre a mesa do juiz para esconder o seu rosto de toda a sala. Agora, ele podia ver sem ser visto. Pouco a pouco, ele começa a entrar na realidade. Ele chegou a esta fase de calma, onde já podemos ouvir. Monsieur Bamataboa, você lembra dele? É o burguês que teve a confusão com a Fantine. Ele fazia parte dos jurados. Ele estava ali, era um jurado. Então ele procura Javert, mas ele não o viu. O banco das testemunhas estava escondido pela mesa do escrivão. Depois, eu acabo de te dizer que a sala estava mal iluminada. Então, no momento que ele entrou, o advogado do acusado terminava de fazer o seu apelo. A atenção de todos estavam voltadas e excitadas ao mais alto grau. O caso durava depois de 3 horas. Esta multidão olhava dobrarem pouco a pouco, sob o peso de uma semelhança verdadeira e terrível, um homem, um desconhecido, um tipo de ser miserável, profundamente estúpido ou profundamente hábil. Este homem, sabemos de antemão que era um vagabundo que foi encontrado em um campo carregando um galho cheio de maçãs maduras, quebrado de uma macieira de um terreno vizinho, de um terreno privado, o terreno Pierron. Quem era esse homem? Uma investigação foi feita. As testemunhas foram ouvidas, todas unânimes. Ideias jorraram durante todo o debate. A acusação dizia: nós não temos aqui um ladrão de frutas. Temos em nossas mãos um bandido, um relapso, um antigo prisioneiro, um criminal dos mais perigosos, um malfeitor chamado Jean Valjean, a quem a justiça busca depois de muito tempo. Quem, há 8 anos, ao sair da prisão, cometeu um crime de roubo à mão armada à pessoa
de um menino savoiar, chamado Petit Gervais. Crime previsto no artículo 383 do Código Penal, pelo qual nós o processaremos quando a identidade for judicialmente comprovada. E ele acaba de cometer outro roubo. É um caso de reincidência. Condenem-o pelo fato novo. E ele será julgado mais tarde pelo fato antigo. Diante dessa acusação, diante da unanimidade das testemunhas, o acusado parecia surpreso. Ele fazia gestos e sinais para dizer não. Ou então ele olhava o teto. Ele falava com pena, respondia com embaraço, mas da cabeça aos pés, toda a sua pessoa negava. Ele estava como um idiota diante dessas inteligências alinhadas em pelotão de batalha diante dele. Como um estrangeiro no meio dessa multidão que o apreendia. No entanto, ele tinha às vezes um ar mais agressivo e a semelhança crescia. E toda essa multidão olhava com mais ansiedade do que ele mesmo. Essa sentença cheia de calamidades que se pendurava cada vez mais sobre ele. Uma eventualidade deixava mesmo entrever a possibilidade da pena de morte pelo caso do Petit Gervais. Caso a identidade dele fosse confirmada e ele terminasse mais tarde em uma outra condenação. Mas quem era esse homem? De que natureza era sua apatia? Era um imbecil ou ardiloso? Compreendia ele muito ou não compreendia nada? Questões que dividiam a multidão e os jurados. Havia nesse processo algo que dava medo e algo que intrigava. O drama não era só sombrio, era obscuro. O defensor fez um apelo muito bom nessa língua de província que, a longo tempo, foi constituindo a eloquência dos advogados e que todos usam de Paris a Romorantin ou a Montbrison, e que hoje, como tornou-se clássica, só é usada pelos oradores oficiais do gabinete do procurador, aos quais ela convém por sua sonoridade grave e sua forma majestuosa. Língua onde um marido chama-se esposo, uma mulher, esposa. Paris, o centro das artes e da civilização. O rei, um monarca. Monseigneur, o bispo, um santo pontífice. O advogado-geral, um eloquente intérprete da vingança. O apelo, os sotaques,
que ouvimos agora. O século de Luís XIV, o grande século. Um teatro, o Templo de Melpomena. A família real, o augusto sangue de nossos reis. Então, o advogado começa pelo roubo das maçãs, que não estava materialmente provado. Seu cliente e, na qualidade de seu defensor, ele continuava o chamando de chamateux, não foi visto por nenhum passante. Coisa rara nesse livro. Ninguém o viu escalar o muro ou quebrar o galho. Ele foi parado com esse galho, que o advogado chamava de ramo. Mas ele disse o ter encontrado no chão e simplesmente o recolheu. Onde está a prova do contrário? Sem dúvidas, esse galho foi quebrado e roubado depois da escalada. E depois jogado fora pelo ladrão assustado. Sem dúvidas, existe um ladrão. Mas o que prova que esse ladrão seja chamateux? Uma coisa, sua qualidade de antigo presidiário. O advogado não negava que essa qualidade ou condição parecia, infelizmente, bem constatada. O acusado viveu a faverolha. O acusado foi podador. O nome chamateux poderia ter, por origem, o nome Jean Mathieu. Tudo isso era verdade. Enfim, 4 testemunhas o reconheceram, sem hesitar, e positivamente. E reconheceram Chamathieu como o prisioneiro Jean Valjean. A isso tudo, o advogado só podia opor a negação de seu cliente. E era uma negação interessada. Mas, supondo que ele fosse o prisioneiro Jean Valjean, isso não prova que ele roubou as maçãs. Isso prova que ele roubou as maçãs? Tudo isso é uma presunção, não uma prova. O acusado, vamos convir, adotou um sistema ruim de defesa. Ele se obstinava a negar tudo: o roubo, a sua condição de prisioneiro. Uma confissão sobre esse ponto valeria mais a golpe certeiro, e ele teria a indulgência dos juízes. O advogado o aconselhou, mas ele recusou obstinadamente, crendo, sem dúvidas, salvar tudo se não confessava nada. Foi um erro, mas
Não deveríamos considerar a brevidade da inteligência desse homem? Ele era visivelmente estúpido. Um longo sofrimento na prisão, uma longa miséria fora dela, o deixaram idiota. Ele defendeu-se mal. E essa é uma razão para o condenar? O advogado conclui suplicando aos jurados e à corte que, caso a identidade de João Valjean os parecesse tão evidente, de aplicar as penas de polícia, que são para os condenados em fuga da prisão, e não o terrível castigo que cai sobre o prisioneiro reincidente. Então o advogado-geral replica: ele foi violento e florido, como são habitualmente os advogados gerais. Ele felicita o defensor por sua lealdade e aproveita habilmente dessa lealdade. Ele ataca o acusado por todas as concessões que o advogado fez. O advogado parecia concordar que o acusado era João Valjean. Então, ele era João Valjean. Isso foi adquirido pela acusação e não poderiam mais contestar. Aqui, por uma hábil autonomásia, voltando à fonte e às causas da criminalidade, o advogado geral volta-se contra a imoralidade da escola romântica. Então, em sua aurora, com o nome de escola satânica, que discerniram as críticas do Oriflamme e da Cotidiana. Ele atribui a influência desta literatura perversa ao delito de Champmathieu, ou para bem dizer, João Valjean. Terminadas essas considerações, ele passa a João Valjean ele mesmo. Mas quem é João Valjean? Um monstro vomitado, e etc, etc, etc. Ele faz toda a descrição de João Valjean. O auditório e os jurados estremeceram. Descrição terminada, o advogado-geral, com um movimento de oratória feito para excitar ao mais alto ponto amanhã de manhã o entusiasmo do Jornal da Prefeitura, escrevendo: é esse um tal homem, vagabundo, mendigo, sem meios de existência, acostumado por sua vida passada em ações culpadas e pouco corrigidas na prisão, como prova o crime do Petit Gervais. É esse tipo de homem que encontramos na via pública em flagrante delito a poucos passos de um muro escalado
segurando o objeto roubado, ele nega o flagrante delito, ele nega o roubo, ele nega a escalada, ele nega tudo, nega até o seu próprio nome. 4 testemunhas o reconheceram. Javert, o íntegro oficial de polícia, e 3 de seus antigos companheiros de ignômia. O que se opõe a essa unanimidade flagrante? Ele nega. Que endurecimento! Vós fareis justiças, senhores jurados. Enquanto o advogado geral falava, o acusado escutava de boca aberta, com uma cara de surpresa, onde encontrávamos até alguma admiração. Ele estava evidentemente surpreso que um homem pudesse falar daquela forma. De tempo em tempo, nos momentos mais energéticos do requisitório, nesses instantes que a eloquência não pode se conter e transborda com um fluxo de epitetos murchando e envelopa o acusado como uma tempestade. Ele mexia lentamente a cabeça da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, um tipo de protesto triste e mudo que ele fazia desde o início dos debates. Os espectadores que estavam próximos dele disseram que o escutaram dizer em voz baixa: "Voilà o que é não ter pedido a Monsieur Baloup." O advogado-geral fez uma remarca ao júri sobre essa atitude atordoada, calculada, evidentemente, que denotava não imbecilidade, mas destreza, ardilosidade, o costume de enganar a justiça, que mostrava sua profunda perversidade. Ele termina fazendo suas reservas sobre o caso Petit Gervais e reclamando uma condenação severa para esse homem. Seria, pelo instante, como já sabemos, os trabalhos forçados à perpetuidade. O defensor levanta-se, começa por cumprimentar ao Monsieur advogado-geral sobre sua admirável palavra. Depois, replicou como pôde, mas ele enfraquecia. O terreno, evidentemente, cedia sob ele. E esse é o final do nosso capítulo de hoje.